Olá, hoje a gente vai mergulhar no universo de Walter Benjamin, que foi uma espécie de detetive intelectual. E o mistério que ele investigava? A imagem na era moderna. Essa imagem que pode ser copiada e espalhada por toda parte. E para a gente entrar no clima, nada melhor do que essa citação de Baudelaire. Ela nos joga direto no laboratório de Benjamin, as ruas da cidade. Um lugar caótico, barulhento, cheio de estímulos. Era ali, nesse turbilhão, que ele via o passado e o futuro se chocando a todo instante. Mas afinal, quem era esse cara? Bem, pode esquecer aquela imagem do acadêmico tradicional trancado numa biblioteca. Benjamin era o que se pode chamar de um sentinela messiânico, um andarilho que percorria os cantos mais escondidos da cidade, sempre atento, procurando por um sinal, uma pista do que estava por vir. E olha que interessante essa história, que vem dos seus experimentos com haxixe. Ele conta que se sentia um contemplador de fisionomias. Isso revela muito sobre o método dele. Encontrar ideias profundas nos detalhes que ninguém nota. Nos rostos da multidão, ele não via só pessoas. Ele via um tesouro de histórias. E de uma beleza que estava ali, escondida. Então vamos lá. A primeira grande pista que Benjamin descobriu na sua investigação da modernidade foi essa. Ele percebeu que tinha algo único se perdendo na arte. Uma qualidade que a tornava especial e que, de repente, estava desaparecendo. E ele deu um nome para essa qualidade que estava sumindo: a aura. Pensa assim, é aquela sensação de estar diante de algo único, original. Uma pintura no museu, por exemplo. Ela está ali, naquele lugar, naquele momento, carregando todo o peso da sua história. Isso é a aura. E essa comparação aqui mostra bem a virada de chave, né? Com a fotografia e o cinema, a singularidade da obra de arte se perde. A imagem, que antes era distante, agora está na mão de todo mundo. E com isso, a função da arte muda radicalmente. Deixa de ser um ritual sagrado e passa a ter um potencial político. Ok, então se a arte perde essa coisa sagrada, essa aura, o que ela ganha no lugar? Para Benjamin, a resposta era bem clara: poder político. Um poder novo e avassalador. E aqui é muito interessante ver como ele pensava diferente de outros caras da época. Enquanto muitos viam o cinema só como diversão, Benjamin enxergava ali uma ferramenta com potencial revolucionário imenso. A própria estrutura do filme, sabe? A montagem, os cortes rápidos, a experiência de ver junto com um monte de gente, tudo isso podia despertar uma consciência crítica. Ou seja, o cinema não era para fugir da realidade. Pelo contrário, para Benjamin, ele funcionava como um campo de treinamento para transformar essa realidade. O choque das imagens e a experiência coletiva ensinavam as pessoas a enxergar o mundo de uma forma nova e crítica. E essa ideia, essa lente revolucionária, ele não usou só para a arte, não. Ele levou isso para um campo bem maior, a própria concepção de história. Sabe aquela ideia de que a história é uma linha reta, bonitinha, uma coisa acontecendo depois da outra de forma contínua? Pois é, Benjamin não engolia isso. Para ele, a história parecia mais uma série de explosões, de momentos congelados no tempo, cheios de tensão. E essa frase dele resume tudo de uma forma brilhante. O que ele está dizendo aqui? Que o passado não está lá atrás, quietinho, morto e enterrado. Ele pode, a qualquer momento, dar um salto de tigre e cair bem no meio do nosso presente, mudando completamente a forma como a gente entende as coisas. E onde a gente vê esses saltos? Em coisas que parecem banais. Uma foto antiga, os escombros de um prédio, uma peça de roupa que saiu de moda. Para Benjamin, tudo isso são imagens dialéticas. Nesses fragmentos, o passado e o presente colidem, e dessa colisão sai uma faísca, um reconhecimento que revela uma verdade oculta sobre o nosso próprio tempo. Beleza. Agora, a gente chega na peça final desse quebra-cabeça. O ponto onde tudo se conecta de verdade. O pensamento dele sobre a imagem fotográfica em si. Pensa nesse cara, o cineasta Erich von Stroheim. Ele era totalmente obcecado pelos detalhes, queria que tudo estivesse perfeito no filme. Benjamin compartilhava dessa mesma obsessão pelo detalhe capturado. Ele acreditava que a câmera, ao congelar um instante, podia revelar coisas que nosso olho, no dia a dia, simplesmente não vê. É que a câmera tem esse poder. Ela pega aquilo que a gente deixa passar, o detalhe discreto, a minúcia. Ela funciona como se estivesse escavando a realidade, trazendo à tona o que foi negligenciado. Ela denuncia o que está escondido bem na nossa frente. E é por isso que, para ele,
Toda a fotografia é, em potencial, uma cena de crime. Um lugar onde a gente precisa agir como detetive, procurando por pistas, por evidências daquilo que foi esquecido, que foi apagado ou simplesmente ignorado pela história oficial. Cada detalhe pode ser a chave para desvendar um segredo. Isso nos deixa com uma pergunta, né? Se cada imagem que a gente vê é uma mensagem de um passado que não passou de verdade, o que será que a gente está deixando de enxergar nessa avalanche de imagens que nos cerca todo santo dia? Que futuros ocultos estão ali, codificados, só esperando um salto de tigre para o nosso presente? A investigação do Benjamin continua, e agora as pistas estão por toda parte.